E hoje o Bom Dia Santa Catarina realiza uma edição especial do quadro Pergunte ao Doutor para homenagear as mulheres. A nossa ideia é dar acesso à informação para estimular hábitos saudáveis, além do diagnóstico precoce de doenças, o que, claro, aumenta as chances de cura. O câncer de mama, por exemplo, assusta muito as mulheres porque é o que mais mata. Depois do câncer de pele, tipo da doença que mais atinge os brasileiros de uma forma geral, o de mama e também o de colo de útero são os de maior incidência entre as mulheres. O diabetes também preocupa, por isso cuidar da alimentação é fundamental para ter uma vida sem complicações. E para essa edição especial do nosso quadro Pergunte ao Doutor, nós convidamos duas médicas que vão responder perguntas das especialidades em que atuam. Isso mesmo. Com a gente hoje aqui no Bom Dia Santa Catarina estão a doutora Eliane Sonsini, que é ginecologista e obstetra em Florianópolis. Muito obrigada pela sua participação. E também a doutora Daniele Tremel, que é endocrinologista em Joinville. Obrigada, seja muito bem-vinda também. Nós agradecemos as duas pela participação e lembramos que ao longo dessa semana a gente abriu um espaço para perguntas no nosso site, o G1 Santa Catarina, e algumas pessoas enviaram perguntas. E eu já começo com uma para a ginecologista. A Iris tem 31 anos e ela diz o seguinte, que tem miomas, um de 4 centímetros e outro de 2 no útero e ovário. Um médico disse que não quer operar porque ela pode não ter filhos. O outro disse que se ela não operar vai ser pior. O que ela deve fazer, já que ela tem muita cólica muita cólica e a menstruação dela parou quando ela começou a tomar anticoncepcional contínuo? Ela tem que examinar para ver onde é esse mioma. Os miomas podem estar em 13 lugares diferentes do útero e, dependendo do local onde ele está localizado, tem indicação de cirurgia ou não. Ela não tem filhos, aguarde, 4 centímetros não é nada demais, é um mioma de um tamanho que não vai atrapalhar tanto. E o fato de tomar um anticoncepcional contínuo vai ajudar a diminuir o sangramento. Um dia que ela quiser engravidar, ela para e aí o processo vai consultar o ginecologista, o obstetra e conversa e dá tudo certo. Daniele, também pelo nosso site ao longo da semana, a Ana Lúcia, nossa telespectadora, pergunta se é verdade que a falta das vitaminas B e D dificultam no processo de perda de peso. Então, a vitamina D, hoje em dia, ela mais do que uma vitamina, ela é considerada até um hormônio. Ela participa de vários processos do nosso corpo, né? A gente não tem nenhum estudo que mostre que efetivamente a deficiência delas acarretam na dificuldade em perder peso, mas a gente sabe que tem receptores dessas vitaminas em várias partes do nosso corpo, em vários sistemas, e que um organismo que não tem equilíbrio, um organismo que tem alguma coisa faltando, ele não vai funcionar direitinho. Então, pode sim atrapalhar. Doutora Eliane, mais uma para a senhora. O Kleber, até os homens participaram, diz o seguinte, ele gostaria de saber se é verdade a informação de que se a mulher engravidar no primeiro dia do período fértil, a criança é menino, e se engravidar nos demais dias, a chance de ser menina é muito maior. Não tem isso. Na realidade, existe o período em que o espermatozoide vive 48 horas. E existe o período que o óvulo vive 48 horas. Claro, se a mulher teve relações e só depois de 2 dias ela foi ter, ovulou, o único espermatozoide que vai estar vivo são os masculinos. Então, o feminino. O feminino é mais resistente. Os homens são rapidinhos, mas morrem rápido. Os femininos são mais demorados. Então, pode ter uma menina, mas isso é bem discutido assim. Mas se quiser fazer essa tabelinha, assim, quiser uma menina, pode ter e depois tem que ficar esperando que ela ovule. Não pode fazer mais. Uma outra perguntinha para a Daniele. Essa telespectadora preferiu não se identificar, mas mandou a pergunta. Gostaria de saber por que tem mulheres que sentem tanta vontade de comer doce quando estão perto de menstruar e também por que sentem uma coceira forte, né, no corpo, enfim. É normal? Tem tratamento para isso? Bem, a coceira forte primeiro tem que ser avaliado por um médico e diagnosticar o que está acontecendo, né? A gente sabe que o período menstrual e o ciclo da mulher, ele traz muitas variações hormonais e essas variações hormonais podem te deixar com uma vontade maior de comer um alimento ou não, mas isso vai muito mais do hábito alimentar da pessoa, da característica alimentar da pessoa, né? Tem gente que tem realmente uma compulsão maior por doce, no período pré-menstrual você fica mais nervosa, você fica mais ansiosa e vai acabar tendendo a comer um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente fala mais com as duas doutoras que estão aqui com a gente hoje e você pode ligar e participar. 48-3216-2768. Faça sua pergunta, daqui a pouco a gente volta para responder. Muito obrigada às duas por enquanto.
Hoje o quadro Pergunte ao Doutor está homenageando as mulheres, já que hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Para responder as perguntas do público, nós trouxemos para o estúdio uma ginecologista, a doutora Eliane, que está aqui com a gente, e também uma endocrinologista, a doutora Daniele Tremel. A primeira pergunta que a gente recebeu aqui por telefone é da Ana Paula de Florianópolis. Ela quer saber qual é a melhor maneira de colocar a camisinha feminina, se existe alguma forma de facilitar, doutora. Colocação tem que colocar para saber como é. E não é um método tão utilizado, mas não tem assim especificamente. A embalagem vem com instrução, né? Vem. Não tem assim como ensinar, faz assim, olha ali. Nós precisaríamos de uma camisinha para tentar ajudar, né? É simples, né? É simples, porque essas coisas não são nada complicadas, é bem simples. Doutora Andressa de São José parou de tomar injeção anticoncepcional em dezembro, não menstruou mais. Pode ser algum problema? É a dúvida dela. Depende se ela menstruava ou se não menstruava antes. Isso é uma coisa importante, porque tem algumas mulheres que têm ovário micropolicístico, quando elas param de tomar um anticoncepcional, elas não menstruam. Então ela tem que ir no ginecologista para fazer uma ultrassom, e na ultrassom dá para ver se tiver um ovário micropolicístico, ela vai ter indicação, tem tratamento para isso. Agora, é o que se imagina assim de imediato. Fora isso, não tem. E tem pessoas que param o anticoncepcional e demoram um pouquinho, um mês, principalmente injetável. A Patrícia de Imbituba quer saber quais vitaminas podem ajudar as crianças no crescimento e por que certos complementam engordam. Então, na verdade, a criança ela precisa de uma alimentação balanceada, né? A gente não precisa repor vitamina desde que ela tenha uma alimentação adequada, uma exposição solar adequada, né? É um problema que às vezes a gente tem a falta da vitamina A e D, principalmente nas crianças menores, que o pediatra geralmente recomenda a reposição. Não existe uma vitamina que engorde, na verdade. Ela fala em complementos. Complementos? Isso. Depende para que ela está usando complementos, né? A gente tem complemento de academia, suplemento de academia, que o pessoal gosta de usar bastante para hipertrofia, que tem proteína e tem muito carboidrato, então ele tem um valor calórico alto, né? O pessoal acaba achando que é uma coisa a mais, come já a sua necessidade diária na alimentação e ainda acaba fazendo uso do complemento achando que ali é isento de caloria, que na verdade não é. Por isso é bom ser sempre avaliado direitinho pelo médico, pelo nutricionista. São muitas perguntas. A Rosa de Palhoça tem cisto hemorrágico, faz tratamento, é obesa e toma vários remédios. O que ela pode fazer para emagrecer? Foi proibida de fazer caminhada. Então, primeira coisa para emagrecer é sempre a dieta, né? A dieta adequada, balanceada, de preferência orientada pelo médico, pelo nutricionista. A caminhada vai depender por que ela não pode fazer, se ela pode fazer outro tipo de atividade, que ela procure atividades que ela não tem essa limitação. Geralmente atividades na água, como hidroginástica, natação, tem menos impacto e são mais benéficas. Primeiro, né? Alimentação, procurar rapidamente um profissional. Exatamente, para alimentação. E daí o profissional endocrinologista também vai poder orientá-la, tendo em vista a medicação que ela já usa, se tem algum outro tipo de medicação ou medida que ela possa ajudar ela nesse emagrecimento. A Tereza de Videira quer saber, na menopausa, períodos sem menstruação de mais de 4 anos são comuns e existe risco de gravidez? Menopausa é a última menstruação. O termo é usado, menopausa, sempre para todo mundo que está naquele período, mas menopausa é a última menstruação. A partir do momento que ela ficou 1 ano sem menstruar, ela está na menopausa. Não tem como ela engravidar depois de 4 anos. A Tânia, de Floripa, vai na mesma linha. Mulheres que estão entrando na menopausa e não podem fazer reposição hormonal. Podem fazer o que para amenizar os sintomas da menopausa? Podem fazer alguma coisa? Existem medicamentos que não são hormonais, né? São homeopáticos que ajudam nesses fogachos, nesses calorões. Então tem alguma coisa a fazer sim, mas não é a terapia de reposição hormonal convencional. Doutora Daniele, a Sônia de São José pergunta por que é tão difícil perder peso justamente na menopausa. O aumento de peso é comum mesmo nessa fase? É comum. Na verdade, isso é biológico. Mais do que pela menopausa, é pelo envelhecimento da mulher, né? Com o envelhecimento, o metabolismo vai ficando mais devagar, a gente vai gastando menos caloria para fazer as mesmas coisas que a gente fazia quando era mais jovem. Então, naturalmente, só para manter o peso, você já teria que diminuir a ingestão de caloria ou aumentar o gasto. Então, naturalmente, vai ser mais fácil ganhar e muito mais difícil perder. Tem que caprichar mais. Seguimos na mesma linha. Terezinha, de Florianópolis, vai completar 53 anos e a menstruação diminuiu há 3 meses. Está tendo cólica e fluxos bem pequenos. Isso pode ser o começo da menopausa? Pode ser. Isso aí faz parte do climatério. Então, ela pode ficar 3 meses sem vir, depois ela pode vir de 15 em 15 dias. Então, é um período muito desconfortável para a mulher, mas não tem. A não ser que ela vá no ginecologista e comece a fazer uma terapia de reposição, aí ela vai ter um ciclo regular ou nem menstruar mais. A Cida
Margarida quer saber se é normal inchaço e produção de gases durante o período que precede a ovulação. Precede a ovulação. Normalmente é depois da ovulação por causa da progesterona que faz com que haja uma distensão um pouco maior. Mas nesse período todo, um pouquinho pré, mas durante a ovulação é mais. Tomar anticoncepcional sem parar por muitos meses pode fazer mal? Rosemary de São José. Não faz mal. A paciente fazendo a consulta ginecológica anualmente, ela pode tomar um anticoncepcional sem parar, que não tem problema. O Ademir ligou e quer saber se a endometriose tem tratamento. Tem tratamento, e um dos tratamentos seria o anticoncepcional contínuo, a colocação de um DIU, tem tratamento, com certeza. A Mari, aqui de Floripa, a filha sente cólicas muito fortes no primeiro e também segundo dia de menstruação, todos os meses, né? Diz também que ela menstruou pela primeira vez aos 12 anos, hoje tem 14 anos, faz 12 anos isso. Já fez tratamento, mas resolveu apenas por um mês, né? O que ela pode fazer? Olha, é aquela coisa, tem que ir numa consulta com o ginecologista, tem que fazer uma ultrassonografia para ver se está tudo certinho. O que se faz é medicamentoso, porque uma menina de 14 anos isso não vai entrar com um anticoncepcional por causa de uma cólica. Então, ela fazer atividade física, tomar medicamentos que realmente vão resolver, mas faz parte do processo. Faz parte do processo. É que hoje em dia eles acham qualquer dor, qualquer coisa é endometriose. Então, isso é tirar da cabeça. Não existe isso. É dor, é cólica, então ela tem que fazer atividade física e se preocupar com outras, deixa eu desligar um pouquinho isso. Muito obrigada, doutoras, pela participação. A gente agradece ao público que ligou e avisamos que as perguntas do G1 que não foram respondidas, as doutoras podem ficar com a gente depois do jornal, que a gente responde lá no G1. Muito obrigada às duas. Eu só gostaria de parabenizar todas as mulheres que têm um dia especial, que é o Dia Internacional, mas as mulheres, assim como os homens, todos os dias são importantes na nossa vida. E parabéns, doutora Eliane, parabéns também, doutora Daniela. Obrigada. As mulheres doutoras que participaram com a gente, participação grande, né, inclusive do público com